ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que finaliza o texto de medida provisória das dívidas rurais. A pasta pretende que as demandas do setor estejam neste documento, mas quer que o gasto fique dentro dos limites do orçamento público. Quem tem mais informações é nossa repórter de Brasília, Vitória Queiroz. Bem-vinda, Vitória. Conta pra gente o que você já tem de bastidor por aí. Oi, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, o ministro antecipou algumas informações do que deve conter nessa medida provisória que está sendo elaborada pela equipe econômica. Essas informações foram antecipadas em uma entrevista que ele concedeu hoje mais cedo à Rádio Gaúcha. E entre essas informações que são novas está as garantias. Ele mencionou que a medida provisória deve conter dispositivos que devem permitir e fazer com que os bancos aderentes a essa renegociação possam reaproveitar as garantias que já foram dadas pelos agricultores afetados nessas operações que são alvo dessa renegociação. Ainda em relação a essas garantias, o ministro afirmou que quer que os bancos façam um ajuste na proporcionalidade dessas garantias. O que isso significa? O ministro afirmou que uma das reclamações que foi apresentada pelos deputados do setor é que os bancos têm cobrado garantias que às vezes são 3 vezes superiores ao que é possível que o agricultor dê na hora de fazer essa renegociação. Então a ideia, de acordo com ele, a partir dessa medida provisória, é que os bancos façam um ajuste para adequar essa cobrança de garantia à realidade desse produtor que está sendo afetado por conta principalmente das mudanças climáticas. E em relação ao perfil do agricultor que deve entrar nessa iniciativa do governo federal, o ministro da Fazenda ressaltou que a medida provisória vai focar em 2 perfis diferentes. O primeiro seria o dos agricultores que tiveram perdas por conta de eventos climáticos extremos e também o outro perfil que pode ser beneficiado a partir dessa medida provisória são aqueles produtores rurais que tiveram impacto de mais de 30% na sua produção por conta de volatilidade nos preços do agronegócio. E as condições da renegociação das dívidas também vai depender de acordo com esse perfil que vai ser alvo dessa medida provisória. Segundo o ministro, é o caso, por exemplo, dos produtores afetados pelas medidas climáticas que vão ter condições mais vantajosas, como até 10 anos para pagar essa dívida após a renegociação, tendo 2 anos de carência para iniciar esse pagamento. E essa operação vai ser limitada a R$8 milhões por CPF, então no caso desses agricultores afetados por mudanças climáticas. Já em relação ao outro perfil do produtor rural que pode ser beneficiado com essa renegociação, o ministro da Fazenda afirmou que a operação vai ser limitada a R$4 milhões, portanto, a esse produtor que tem a sua perda superior a 30% por conta de volatilidade nos preços do mercado. É importante a gente destacar que essa proposta é do governo federal, mas que a equipe econômica tem enfrentado dificuldades em chegar a um consenso, principalmente com os parlamentares que são ligados ao setor, como a Frente Parlamentar do Agronegócio. Inclusive, eles se reuniram aqui no Ministério da Fazenda no início dessa semana, mas não conseguiram chegar a um consenso em relação ao texto que vai ser levado ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, para ter essa aprovação. E a alternativa que o governo federal tem apresentado é essa medida provisória, que ainda não tem, então, o aval dos deputados. Volto com você. Vitória, uma pergunta rápida, que eu sei que você tem um trabalho pela frente grande aí, mas alguma previsão desse texto está encerrado, revisado, para ir, então, para votação? Então, o que o ministro da Fazenda sinalizou é que isso está em fase final, mas no início dessa semana, quando teve essa reunião aqui no Ministério da Fazenda, o que os parlamentares da Frente Parlamentar do Agronegócio sinalizaram é que eles iriam analisar o texto dessa medida provisória na tarde daquela terça-feira e depois disso, isso seria acertado com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Essa reunião entre Durigan e Hugo Mota aconteceu ontem na residência oficial da
Câmara dos Deputados, mas desde então o ministro não deu mais declarações acerca desse prazo. O que a gente sabe é que isso ainda está em negociação e que essa negociação tem sido muito difícil porque nenhum dos lados está querendo ceder. O governo alega que não consegue abarcar essas mudanças que os deputados querem por conta do elevado custo fiscal que pode chegar a 140 bilhões em 13 anos. Vitória Queiroz com a gente, muito obrigada pelas informações, um ótimo trabalho para você.